catastrofistas de risco. Em 1907, em meio ao aumento das taxas de juros e ao declínio do mercado de ações, dois banqueiros de Nova York tentaram encurralar as ações de uma empresa de cobre. Seu esquema entrou em colapso e os depositantes dos bancos que os apoiavam sacaram seu dinheiro. Goiás News Notícias. Sem mais delonga, vamos para notícia. No YouTube, um banco, Knickerbocker Trust, carecia de capital para suportar a corrida bancária e, 4 dias depois, foi fechado. A rotina estava ligada. JP Morgan, o principal banqueiro e líder de negócios do país, viu obrigações e oportunidades. Ele reuniu as cabeças dos bancos de Nova York em sua mansão na Madison Avenue e, segundo a história, trancou as portas e embolsou a chave. Este é o lugar, Morgan proclamou, para parar o problema. Primeiro, ele abordou sua obrigação, salvar o sistema em que construiu sua riqueza. Prometiu um empréstimo de 8 milhões de dólares, 255 milhões de dólares em dólares de hoje, para o próximo dominó depois de Knickerbocker, a Trust Company of America. Então convenci dezenas de outros bancos e os atesouraria para depositar 70 milhões de dólares em outros bancos vulneráveis. O pânico de 1907 diminuiu. Morgan salvou o sistema financeiro. 14 anos antes, ele havia feito a mesma coisa. Confiança. O que JP Morgan entendeu que o setor bancário e, por extensão, a economia, não se baseia em ouro, mão de obra, maquinário ou planilhas, mas em confiança. Confia que os depósitos estarão lá quando necessário. Essa confiança rompeu quando a Knickerbocker Trust Company disse, não podemos. A confiança foi restaurada quando JP Morgan disse, garantiremos que eles possam. Depois que as pessoas confiaram nos bancos novamente, a crise monetária foi resolvida. Avanço rápido para hoje. Você pode imaginar qualquer bilionário libertário em tempo parcial no Vale dobrando 5%, muito menos 50%, de sua riqueza para cauterizar uma crise bancária emergente. Os bancos precisam da sua confiança porque na verdade não têm o seu dinheiro. Quando você deposita dinheiro no banco, ele o empresta a outra pessoa. De fato, os bancos emprestam mais do que recebem. É um milagre e a pedra angular da nossa economia, transformar depósitos de curto prazo em empréstimos de longo prazo. Isso é bom. O dinheiro sentado inativo não financia startups, expande empresas existentes ou incentiva os consumidores a consumir. Não é útil. Todo banco é vulnerável a uma corrida se um número suficiente de pessoas pedir seu dinheiro no mesmo dia. Se os 67 milhões de clientes do Banco of America retirassem seus fundos simultaneamente, no mesmo dia, semana, mês, isso falharia. Juntos. Mas o Banco of America não está sozinho. É apoiado por uma rede de segurança de agências federais, do Tesouro, do Fed e do FDIC. Reguladores, gerentes de risco e gerenciamento bancário devem calibrar um nível suficiente de liquidez para evitar o teste de estresse de insolvência, para do banco. O FED serve como emprestador de último recurso a bancos problemáticos. A regulamentação modera o risco, mas não pode eliminá-lo. Esse apoio federal existe, em parte substancial, porque JP Morgan não viu apenas uma obrigação em 1907. Ele viu oportunidade. Após o pânico, Morgan pediu os empréstimos que havia feito e foi comprar ativos em dificuldades. Adquiriu 6 bancos, incluindo a Trust Company of America, uma linha de navio a vapor, e a segunda maior empresa siderúrgica da América. Ele já possui a maior. Em 1913, oficiais de JP Morgan & Co. fazia parte do conselho de 112 empresas públicas, representando 80% da capitalização do mercado público no país. Aprendemos 2 lições de 1907. A primeira foi que o sistema bancário precisa de um pano de fundo. A segunda foi que não devemos confiar nos bilionários para ser esse pano de fundo. Em 1913, o Congresso aprovou a Lei do Federal Reserve, que criou o Banco Central como o conhecemos hoje. O FDIC surgiu em 1933. Não é por acaso que as gerações que se seguiram a 1907 fizeram investimentos históricos na força coletiva da América, da Previdência Social ao GI, Projeto de Lei para o Sistema de Rodovias Interestaduais. Eles entenderam sua obrigação de fazer parte de uma solução mais ampla e de colocá-la nos ombros da democracia. No entanto, a prosperidade tem uma memória ruim. Na década de 1980, a obrigação de Morgan foi esquecida e seu oportunismo se tornou nosso modelo. Reagan e Thatcher marcaram o novo ID. Não existe sociedade, disse a Dama de Ferro.
Existem homens e mulheres individuais e famílias. Reagan acrescentou: o governo não é a solução para o nosso problema, o governo é o problema. O libertarianismo, a filosofia política de uma criança de 19 anos que acabou de descobrir Ayn Rand, se tornou o ethos governante. Os reguladores não eram mais os bastidores, mas impedimentos a serem desembolsados ou ignorados. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras online, nós temos duas lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon. Link logo abaixo da descrição. Boas compras. Na década de 2010, a confiança será vista como uma ineficiência. A criptografia ganhou destaque com a promessa principal de transações verdadeiras. Não existe tal coisa. SVB. Na semana passada, Santa Clara teve seu próprio momento de knickerbocker. Como o nome sugere, o Silicon Valley Bank era o banco de escolha para capitalistas de risco e suas empresas de portfólio, detendo fundos para quase metade das empresas apoiadas por empreendimentos do ZEUA. Na quarta-feira, 8 de março, a SVB anunciou que havia vendido títulos com prejuízo e estava tentando arrecadar mais dinheiro. Um pequeno número de VCs entrou em pânico e incentivou as empresas de seu portfólio a sacar seus fundos e, na quinta-feira, eles retiraram 42 bilhões de dólares, violando o caixa de liquidez da SVB. Na sexta-feira, o FDIC tomou o banco. Qualquer evento complexo tem várias causas. A causa direta aqui é óbvia: muitos dos bancos tentaram sacar muito dinheiro de uma só vez. As causas próximas foram numerosas. O SVB pressionou o governo Trump com sucesso, para aumentar o limite de ativos para uma regulamentação mais rígida. A SVB atrapalhou suas comunicações e estratégia de tentar tapar o buraco em seu balanço vendendo patrimônio, desencadeando a execução que estava tentando impedir. Na manhã de sexta-feira, acabou, e os federais chegaram para acender as luzes e fechar o bar. Enquanto eles estavam trabalhando no fim de semana para cercar o contágio e tornar os depositantes da SVB inteiros, uma nova espécie de capitalista de risco nasceu no Twitter, o catastrofista de Venturi. A intenção declarada do MED era angariar apoio para um resgate federal de depositantes do SVB, muitos dos quais eram os próprios catastrofistas. Não há libertários nas trincheiras. Após SVB. Logo após, os observadores estão fazendo o que fazem após uma catástrofe complexa escolhendo a causa próxima que se adequa à sua política e priores. Não foram taxas de juros crescentes, má gestão de riscos, concentração da base de depositantes ou catastrofistas de risco nas mídias sociais. Foi tudo isso. Uma pergunta mais interessante: o que poderia ter impedido o colapso? O que é óbvio é que não parece haver um JP figura Morgano Vale com a liderança, cidadania e senso de sacrifício para cauterizar um contágio. Havia, no entanto, um grupo de capitalistas de risco trabalhando nos bastidores, em silêncio com nossos líderes, para descobrir uma solução. Nem todos os limites, nem posando para os algoritmos, apenas pessoas responsáveis trabalhando o tempo todo porque se viam como parte da solução. Várias centenas de empresas de VC assinaram uma carta comprometendo-se a manter seus negócios com a SVB, com o objetivo de tornar o ativo mais atraente para um adquirente. Mais interessante do que quem assinou a carta foi quem não o fez. Em suma, as empresas de capital de risco que têm interesse em desestabilizar o sistema bancário e o dólar, por meio de investimentos em criptografia, se transformaram dos americanos em agentes do caos. Acredito que Marc Andreessen ou Peter Thiel poderiam ter parado a corrida com um tweet. Eles escolheram não. Nesta semana, do outro lado do país, grandes bancos, incluindo o fundado por JP, seguem seus passos, depositando 30 bilhões de dólares na Primeira República, após estreita coordenação com o secretário do Tesouro Yellen. Sou fundador, diretor ou investidor em 4 empresas que possuem aproximadamente 20 milhões de dólares em depósitos na SVB. Não retiramos $1. Nota: uma das empresas tentou na sexta-feira e não teve sucesso. Não mantivemos nossos depósitos no SVB porque somos morais ou sentimos a obrigação de salvar o banco, mas porque fui ao site do FDIC e descobri que 73 bancos falharam nos últimos 10 anos e todos tiveram seus depósitos apoiados. Não perdi um minuto de sono. Por quê? Este é o lugar. Não é surpresa que uma comunidade de indivíduos cada vez mais atomizados tenha escolhido o sobrevivencialismo em vez da cidadania. Agora, muitos americanos estão enojados com o apoio,
apesar de ser um procedimento operacional padrão, pois desconfiam dos resgates. Mais especificamente, eles estão exaustos por uma comunidade de tecnologia que captura as vantagens do risco, mas espera que outros americanos suportem as inevitáveis desvantagens. Graças aos seus aplicativos onipresentes que criam bilhões para gerentes e investidores, mas viciam e deprimem nossos adolescentes e tornam nosso discurso mais grosseiro. A marca Vale do Silício falhou muito mais rápido que qualquer marca que não seja a Musk. Se o banco falido tivesse sido o primeiro banco da agricultura de Iowa, não haveria relutância dos federais ou do público em impedir seus depositantes. Felizmente, a sabedoria das gerações anteriores para estabelecer o FDIC e a mão firme do Zé ao governo endureceu. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Tudo se resume a isso. Que tipo de líder, pessoa de negócios e francamente, homem você quer ser? Quando a merda se torna real, você quer ser a mão firme que permanece calma e trabalha com os outros, com propósito e habilidade, para descobrir uma solução? Ou você está na trincheira gritando, apenas dando sua posição e piorando as coisas? O verdadeiro homem aqui, o verdadeiro americano, está em Washington, e seu nome é Jonette Ellen. Os catastrofistas de risco são os outros caras.